gente que acredita que o Product Owner faz o quê? Escreve User Stories, refina, organiza o backlog e representa o cliente. Né? Tem muita gente que acha que esse é o papel do PO, que acredita que é isso que faz um PO. E se você é uma dessas pessoas que acredita que é exatamente só isso que faz um PO, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar como que esse papel mudou e como que você pode se tornar muito mais relevante aonde você está, ou até mesmo para o mercado achando uma nova oportunidade, atuando como PO ou como agilista. Então, vem comigo que agora esse vídeo é para você. Em muitas empresas o que acontece no papel do PO é que o PO se torna um básico, vamos falar assim, analista de requisitos ágeis. Vamos mudar esse nome para já chutar a canela. Esse é o grande ponto e esse é o grande erro das empresas. Porque as empresas acreditam, ou você acredita, os profissionais acreditam, que o PO ele vai estar ali responsável pelo Product Backlog, quando existe, User Stories, refinamento e direcionar ali o que o time tem para fazer. De fato, tá certo? Tá certo. Só que existe um grande erro que acontece dentro da maioria das empresas, das empresas que a gente acompanha, das empresas que eu vejo e da atuação dos profissionais, que é o quê? A gente vê um apego muito grande do PO com a execução de um escopo. E isso acaba acontecendo porque as empresas, de uma certa maneira, enxergam o PO basicamente como um analista de negócios. E ele ou ela não é um analista de negócios. A ideia do PO não é definir um backlog. A ideia do PO não é só escrever a user stories. A ideia do papel do PO não é só refinar a user stories. Não é isso. A ideia principal do PO, e aí você deve estar pensando, putz, é reduzir o ROI. Também não é isso. A ideia principal do PO, nós estamos falando de 2025, num mercado extremamente dinâmico, é o quê? É aprender com o seu cliente, é aprender com o seu produto, é saber entender o seu cliente. Ah, ele representa o seu cliente. Mais do que representar o cliente, vamos parar de ideia, vamos deixar essa historinha de lado, é mais ainda é aprender com os comportamentos do seu cliente, do seu produto, do seu mercado. Esse é o trabalho de um PO. Eu costumo falar o seguinte, o bom PO não é aquele que define o backlog, é aquele que aprende com esse backlog. Eu vou te provar agora que existe uma diferença do PO que aprende com o seu produto e o PO que só define o seu produto. Tem vários POs que tem um backlog todo definido, um escopo extremamente preparado, roadmap, cronograma, um monte de coisa, só que não gera resultado nenhum, ou gera muito pouco, é um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. Existem outros POs, outros tipos de POs que hoje estão muito mais à frente, que são aqueles que talvez não tenham um backlog totalmente estruturado, mas tem um aprendizado do seu produto e do seu mercado muito mais assertivo. E aí o que acaba acontecendo? Pode parecer, entre aspas, uma bagunça ali naquele momento. Putz, não tem um escopo, eu não sei quando que vai terminar, eu não sei quanto que vai custar, mas ele está aprendendo com o seu produto, com o seu cliente e maximizando o seu resultado, ou o resultado do produto, o resultado do seu serviço. Esse é o tipo de PO que o mercado está em busca. E é o tipo do PO que as empresas precisam entender que é necessário hoje em dia. Hoje em dia, cada vez mais a gente fala mais de entrega de resultado do que de entrega de escopo. Só que o grande lance é que a gente precisa desse papel, seja de PO, de gerente de produtos, gerente de projetos, enfim, para fazer o quê? Essa mudança de mindset dentro das empresas para desapegar do seu escopo e começar a direcionar muito mais para o seu resultado. O papel do PO, do gerente de produtos, enfim, do produto, não deve ser de alguém que pensa só no produto. Tá? Essa pessoa que está atuando com isso deve ser uma pessoa que pensa em resolver problema. Literalmente. É um procurador, vamos falar assim, de problemas. É um problem owner, vamos falar assim, vamos dar esse nome. Mas tem que ser. Você tem que buscar muito mais o problema do que a solução. Porque qual que é o grande lance? Como diria Steve Jobs, se você entende o problema, você tem 80% da solução. Então, quanto mais você encontra problemas que às vezes nem o seu cliente encontrou, que nem o seu produto encontrou, né, ainda você está um passo à frente. E quando você conecta problema
com a estratégia organizacional ou a estratégia do produto. Por exemplo, você tem lá as OKRs que querem aumentar o faturamento. Em cima daquele faturamento, você tem ali várias oportunidades ou problemas aqui que você vai encontrando porque você está com aquele direcionamento. Quanto mais o PO ou a pessoa de produto consegue fazer essa conexão de estratégia e problema, mais resultado você vai alcançar, mais valorizado ou valorizada você vai ser. Então, um grande ponto é o seguinte: para de focar em ter o escopo perfeito. Para de focar em ter o backlog com 352 itens lá que você não deleta do seu backlog de jeito nenhum. Começa a focar muito mais no seguinte: o que o meu time entregou agora? Qual que é a reação das pessoas que utilizam isso que o meu time entregou? O que eu posso aprender com a reação dessas pessoas? Tá usando mais? Tá usando menos? Aumentou o faturamento? Diminuiu o usuário? O que está acontecendo com o que eu estou entregando? Esse é o aprendizado que eu preciso ter. Através desse aprendizado, você vai retroalimentar tudo isso e sim, vai a partir do seu aprendizado gerar novas hipóteses que não são verdades, para sim ter um novo aprendizado. É um ciclo contínuo da adaptação, da entrega, adaptação, flexibilidade, da hipótese. É assim que funciona e é assim que trabalha um bom profissional da área de produtos, um bom PO, um bom gerente de produtos, um bom gerente de projetos, um bom agilista de uma maneira geral. E eu tô falando de um agilista por um motivo claro aqui e um motivo que eu tenho batido na tecla várias vezes. O agilista, o PO e o SM, vamos dar esses dois nomes aqui, PO e SM, tá? Esses dois papéis cada vez mais estão se fundindo dentro do mercado. As empresas não querem mais saber de ter um SM, ter um PO, ter um gerente de produtos, ter um gerente de projetos. Gente, é cacife demais para decisão de menos. O que você precisa? Ah, pô, o brasileiro é contra isso. Não, não tô falando que eu sou contra. Eu tô falando que vai chegar um determinado momento do seu time ou da sua execução que você não vai precisar disso tudo. Esse é o grande ponto que você tem que entender. Você tem que buscar novos problemas, novos times, novas oportunidades. É isso que você tem que buscar constantemente. E cada vez mais o papel do SM e o papel do PO ele vai se fundir. Pode ver, você aí, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, você está em mais de um time, provavelmente, ou você conhece alguém que atua como SM e PO ao mesmo tempo. Às vezes, SM e PO de mais de um time, e você está assim, putz, aqui é tudo errado. Não, não é tudo errado. É assim que o mercado está caminhando e cada vez mais dominar esses dois assuntos vai ser essencial para o seu resultado, vai ser essencial para você conseguir gerar impacto de verdade dentro das organizações que você está. Na minha opinião, não existe mais aquela vertente só do produto ou só da agilidade. Na minha opinião, existe a vertente do resultado, que é a unificação, vamos falar, desses dois e várias outras, obviamente, vários outros temas e tudo mais. Mas esses dois temas, né, agilista e produto, eles estão cada vez mais se unificando, né? E cada vez mais você vai precisar dominar os dois lados. Cada vez mais você precisa ser, vamos falar assim, híbrido. Será que é híbrido? Eu não chamo de híbrido. Você tem que conhecer de gestão, fazer uma boa gestão de produtos, fazer uma boa gestão de times, liderança de times, entender de mercado, entender de funcionalidade, de tecnologia, enfim, isso tudo faz parte da gestão. E você, como um gestor ou uma gestora da área de tecnologia, por exemplo, de times ou de departamentos, de pessoas, você vai precisar dominar os dois lados. Se você dominar um lado só, o que vai acontecer é que você vai ficar isolado desse mercado. Esse mercado não tem cada vez menos espaço para quem está só de um lado. Cada vez menos espaço. Você precisa dominar os dois lados, você precisa conhecer os dois lados. Pode ser mais forte de um lado do que do outro? Pode, mas você precisa conhecer todo esse campo. Cada vez mais você precisa estar preparado. Se você quiser conhecer uma maneira de dominar isso do zero, aqui no link da descrição tem um Scrum de verdade, com um PO de verdade, com um desconto especial para você. Então, dá uma olhada aqui no link da descrição para você ver como que você pode dominar esses dois lados. Mas o importante é você se posicionar nesse mercado, entendendo que isso é crucial. E não tem jeito de escapar. A gente tem 4 pontos aqui que são extremamente importantes para 4 habilidades essenciais para você se posicionar, vamos falar assim, dentro dessa área de PO, dentro da área de produto.
Não tem jeito. Primeiro ponto é você ter uma comunicação assertiva, negociação. Você precisa saber isso. E para você ter uma boa comunicação e negociação, a gente vai já encaixar já o segundo ponto aqui. Você precisa ter dados, você precisa ter fatos, você precisa ter embasamento. Não existe uma boa negociação se você não tem fatos e dados para comprovar o que você está falando ou para demonstrar uma direção. O que a gente mais tem hoje dentro do mercado é um monte de gente com achismo de que acha que aquilo funciona. Famoso assim, eu sei o que o meu cliente precisa. Para de falar isso que você não sabe, porque para você não é o seu cliente. Muitas vezes você não sabe o que você precisa. Então, o seu cliente também não sabe o que precisa. Então, o grande ponto é você precisa de dados, fatos, para você entender o comportamento daquele mercado, daquele produto, daquele serviço, para você sim ter uma boa comunicação, uma boa negociação, porque sim, trabalhar com a área de produtos requer negociação. Não é porque você é o PO, eu sou o Product Owner, agora eu sou dono do produto. Isso não existe. Isso não existe. Se alguém te contou isso, sai fora, porque isso é mentira. Isso não existe. Era para existir num mundo feliz, bonitinho, com um unicórnio rosa aqui do lado, né, com um Smurf azulzinho aqui do outro, Papai Noel aqui atrás. Era para existir nesse mundo, mas nesse mundo não existe, então não tem jeito. A não ser que você acredite em Papai Noel, unicórnio e Smurf. Mas aí tudo bem, aí é um problema seu. Mas o grande ponto é o seguinte: isso não existe. Você não vai ser dono de nada. Essa é a realidade do mercado. Você vai precisar saber negociar, você vai precisar saber demonstrar, você vai precisar saber se posicionar. Se você não souber fazer isso com dados, métricas de produtos, de negócio, de performance do seu time, conectados ao mercado, conectado a uma boa comunicação, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir chegar muito longe. E com isso, tudo conectado, você ainda vai precisar ter um critério de priorização que não perca para urgência todas as vezes, que ela vai perder para urgência. Seu diretor, diretora vai gritar e você vai ter que priorizar, vai. Isso é mercado, gente, isso é vida real, isso acontece, tá? Isso vai acontecer. Não, ai, meu, tá mandando eu fazer. Ah, então vai chorar, porque é assim que funciona, o mercado é desse jeito, não tem jeito. A não ser que você tenha um critério muito forte de priorização. Se a priorização ficar dependendo só de você, sinto te informar, mas você é mais fraco que o movimento que você está inserido. Te garanto. Você precisa de um critério muito forte, a ponto de não depender de você a priorização. Não é você, PO, que tem que falar não. É o seu critério que tem que falar não. É o seu critério. Só na exceção é você que vai falar sim ou não. Tá? E o quarto ponto, que é muito importante, você precisa saber utilizar ferramentas. Gira, Miro, Trello, o nosso amigo GPT, Gemini, enfim, inteligência artificial, práticas de agilidade. Você precisa dominar isso tudo. Você precisa dominar isso tudo. Se você não domina isso, é a ferramenta. É você colocar um prego na parede, mas não tem um martelo. Né? Então, você vai sofrer muito para conseguir fazer aquilo acontecer. Então, essas 4 habilidades: negociação, comunicação, métricas de produto, métricas de performance, a questão do critério de priorização e ferramentas são essenciais para uma boa execução do papel de PO, gerente de produtos. Sem isso, você já sabe, está fora do mercado. Ou seja, o resumo da ópera é o seguinte: o papel do PO lá no Scrum Guide ou nos guias que você quiser procurar não vão ter mudado muito. Mas a realidade é que o guia é uma coisa e o mercado é outra. Eu não estou falando que o guia está errado. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que entender que existe o seguinte: existe o certo, que está lá no guia, né, o correto, e existe o que acontece. É o que eu falei. É a diferença entre o mundo coloridinho, fofinho, bonitinho e o mundo vida real. Então, ou você quer levar o correto para dentro de um mundo que não existe, que não vai encaixar, ou você entende como funciona, né, esse mundo real, esse mundo que acontece dentro das empresas e se posiciona estrategicamente para conseguir isso. Muitas das pessoas não conseguem se posicionar dentro desse mercado exatamente porque quer levantar uma bandeira que está correta, que está legal, mas que o mercado não compra. Então você tem que tomar esse cuidado. Então você tem que saber se posicionar, você tem que saber entender que existe dificuldade e você principalmente tem que saber como vencer essas dificuldades com práticas, com técnicas comprovadas. Inclusive, aqui mais um momento plim-plim aqui. Aqui embaixo, ó, no link da descrição, a gente tem o PEC Gestão Ágil de Resultados,
com mais de 30 práticas ágeis para você pegar, aplicar, inclusive de priorização, de métricas de produto, métricas de backlog, para você aplicar e fazer uma boa gestão ágil, gerando resultado com templates e práticas já validadas dentro do mercado, que não foram criados a Deus dará, foram usados. Eu criei ao longo dos meus mais de 16 anos de experiência e utilizo no meu dia a dia para você aplicar no seu dia a dia. Então, clica aqui, PEC Gestão Ágil de Resultados. É muito barato, vale muito a pena. Clica aqui que você vai ver e você vai conseguir aplicar o que o mundo real está em busca, que é o quê? Prática, resultados. Vai sair dessa teoria, vai pegar toda essa teoria que você tem na sua cabeça e vai ver de fato como materializá-la no seu dia a dia, gerando resultado, impacto, sendo valorizado por isso. Para a gente fechar, você tem que ficar muito claro. PO não é o dono do produto, nem a dona do produto. PO é quem resolve o problema. Guarda isso! Em vez de Product Owner, poderia ser Problem Owner. Acho que ia fazer muito mais sentido. Acho que é uma boa releitura. Fica a dica aí para todo mundo, tá? E agora me conta aqui, você está muito mais conectado aos problemas ou ao escopo? O dia a dia que você vivencia aí, tem uma defensoria do escopo? O escopo é fixo? Como é que tá? Quais são os problemas que tem aí? Comenta aqui que eu vou te ajudar, vou te responder, quem sabe isso não vira um vídeo para um próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Ó, deixa seu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, me ajuda a crescer isso aqui, tá bom? Vamos que vamos, até um próximo.